Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas à nova edição do Planeta Brasil Sustentável. E hoje nós trazemos aqui um convidado mais que especial, o Éder Bublitz, presidente da Ceasa do Paraná, que tem uma série de assuntos muito bacanas para discutir com a gente sobre segurança alimentar, sobre sustentabilidade, sobre projetos sociais que a Ceasa desenvolve. Então eu queria já, Éder, agradecer a tua presença aqui no programa, te receber aqui, é uma honra, um prazer. Obrigado, viu? Obrigado, Aurélio, obrigado a toda essa audiência qualificada que você tem. É uma honra, um prazer para mim estar aqui conversando com você sobre um tema, sobre alguns temas, né, tão agradáveis para o nosso dia a dia. Tem muita coisa bacana para falar sobre esse assunto, né, gente? Questão de alimentação, de produção de alimentos, desperdício de alimentos e o trabalho que a Ceasa faz, que muita gente não conhece e vai saber hoje, hein? Vamos lá então? Eu, como de costume, eu queria começar lendo uma biografia resumida do Éder, né? O Éder é zootecnista com MBA em Gestão e Inovação e também pós-graduação em Big Data, né? O Éder, para começar, como é que surgiu a tua relação com a Ceasa e com a discussão sobre produção de alimentos, sobre comercialização de alimentos e segurança alimentar? Como é que foi a tua história, essa questão da Ceasa e todos os temas que vocês abordam e tratam lá na organização? Eu sou filho de agricultor, pequeno produtor do oeste do Paraná. Tive uma oportunidade de estudar, meu pai conseguiu com muito suor que eu acessasse uma universidade, estudei na Universidade Estadual de Maringá, me formei. A pequena propriedade, a gente tem dificuldade de se manter, tive que ir ao mercado de trabalho. Trabalhei em algumas empresas grandes, muito grandes, e tive uma oportunidade de entrar no serviço público como chefe do núcleo regional da SEAB em Cascavel. Foi onde eu conheci o secretário Norberto Ortigara. E no ano de 2015 eu recebi o convite dele para estar na Ceasa, sendo diretor da Ceasa. E aí começa a nossa relação com o abastecimento agroalimentar no estado do Paraná. É uma história longa já, né? E que vem de uma origem familiar totalmente conectada com o tema, né, Éder? Eu já estou vou para 9 anos, fiquei 4 anos de diretor técnico, agora estou quase 5 como diretor-presidente da Ceasa. Nós no Oeste, basicamente o Paraná, o interior do Paraná, todo mundo tem alguma relação com a roça, né? Com o cabo da enxada, com a agricultura, ou tem um tio, ou pai, ou irmão, ou algum parente próximo que tem alguma relação muito próxima. Nós somos agro, né? Então, e óbvio, a Ceasa é uma empresa que precisa dar lucro, precisa dar resultado, mas uma empresa relacionada ao agro. Então, isso é um prazer maior ainda para a gente. O Éder, em julho você esteve com o governador Ratinho Júnior e o Eduardo Bequim, da Fomento, da Invest Paraná, numa missão técnica ao Canadá e aos Estados Unidos. Buscação de parceria, formação de negócios e tal. E aí eu sei que vocês tiveram um resultado muito bacana dessa visita técnica. Fala um pouquinho do que vocês conseguiram colher de resultado interessante para o Paraná em termos de investimento nessa área. A Invest Paraná é uma empresa que fica prospectando negócios e bons negócios para o Estado. Tanto para comprar como para vender. A gente teve, no Canadá especificamente, agendas muito positivas na questão ambiental. A gente teve uma reunião no escritório da Biodiversidade da ONU, que é em Montreal, apresentando o nosso projeto do Banco de Alimentos, também alguns projetos que eu ia ter, o presidente Everton também foi, mostrou o que o Paraná vem fazendo na área de sustentabilidade, e a gente trouxe de lá as boas expectativas que ele tem, que todo o norte, da América do Norte tem com relação ao Paraná. Eles veem o Paraná, enxergam o Paraná como um grande produtor de alimentos, né? O Paraná ainda vai garantir, tem uma missão forte, e o Brasil tem essa missão forte de garantir a segurança alimentar das populações. O Brasil é um grande produtor de alimentos. Então eles enxergam o Brasil como um grande parceiro, um grande player nesse
mercado da segurança alimentar, que é um mercado importante, e ver a gente produzir com sustentabilidade. O Paraná como estado estratégico, né, Éder? Extremamente. A gente tem bons projetos logísticos. O governador citou, inclusive, a questão da Nova Ferroeste, um projeto que visa reduzir custo porteira para fora. O nosso produtor é extremamente eficiente no dia a dia. Mas a gente tem barreiras logísticas que precisam ser transpostas. A Ferroeste, a Nova Ferroeste é uma dessas. Nós temos um porto extremamente eficiente e isso faz com que a gente possa aproximar interesses, né? Então, importante para o estado do Paraná. E não houve parceria só no agro, né, Éder? Houve em várias áreas. Sim. E isso é interessante, porque mostra que o Paraná realmente está no protagonismo de algumas áreas, que não só no agro, né? Não é só um celeiro do Paraná, o Brasil. Não, como se de diz. forma alguma, inclusive. Então, tem vários campos que têm a ver com tecnologia, com vários campos. A gente visitou uma das maiores empresas que tratam dessa questão off-road. Assim, eles têm veículos pequenos para fazer aventuras, snowmobiles. É óbvio que a gente aqui não tem neve, mas a gente tem uma possibilidade muito grande de explorar esse turismo de aventura. A gente tem cachoeiras em Prudentópolis, enfim, o Paraná, toda essa nossa Mata Atlântica preservada, o Paraná é o estado que tem as maiores reservas de Mata Atlântica, então a gente pode explorar o turismo de aventura. Tem muita coisa para fazer. Foram uma das empresas que a gente pôde visitar lá. Foi um grande prazer para mim conhecer questão de barco, jet skis, e eles olham o Brasil como um grande mercado para eles. O potencial turístico do Paraná na área de ecoturismo é enorme, né, o Éder também. E a gente não conhece. Nós, paranaenses mesmo, a gente não conhece. Eu tive conversando com o governador, tem um canal que vai de Paranaguá, quase a divisa com o estado de São Paulo, um rio, que dizem que é um dos passeios mais bonitos do para se fazer navegação. E nós, paranaenses, aqui não conhecemos. Então, imagine a hora que o mundo conhecer esses belos projetos que a gente tem. O Éder, eu queria falar um pouquinho dos projetos da SEASA. Um deles, nos que mais chama a atenção, que teve um destaque importante na mídia, é um projeto em parceria com o Departamento Penitenciário do Paraná. É um projeto de socialização das pessoas que são do sistema penitenciário, dos egressos do sistema penitenciário. Queria que você explicasse como é que funciona o projeto e quais são os benefícios que ele gera para as pessoas, né, Éder? Se você me permitir, eu vou até colocar uma gênese dessa ideia aí. Eu tive um convívio muito grande com técnicas da Emater. Ainda era Emater, lá em ano de 2012. E com elas, eu aprendi a não medir os outros pela minha régua. Então, a gente sempre tem essa questão, e não é fazer apologia a nada, mas a gente sempre tem uma questão de apontar o dedo ao outro, ao vizinho, ao amigo, ao ser humano, ao outro ser humano. E eu vi que tinha muita gente que, de fato, as oportunidades, os nortes eram outros. E que a gente precisa, como sociedade, ensinar o caminho. Que às vezes essa pessoa não teve o caminho ensinado. Que é a oportunidade. A oportunidade. Qual é o valor que a gente deve ter? Porque às vezes o grande problema, Aurélio, a pessoa não tem noção nenhuma de valores. Quais são os seus valores? Os nossos valores são mas às vezes quem não tem essa oportunidade de aprender com o pai, com a mãe, quais são os valores, essas pessoas precisam ter essa ideia. E foi isso que a gente buscou no início desse projeto. Buscar pessoas que estão em dificuldade, que querem voltar a um convívio, porque também não adianta a gente querer convencer quem não quer ser convencido, a voltar a ter esse convívio social, viver em sociedade e mostrar a eles como é viver em sociedade. Quais são os valores que devem ser preservados. E é isso que a gente buscou apresentar lá no nosso projeto do Banco de Alimentos. Reaprender, né, a ter um ambiente sociável e saudável, né? Éder, quantas pessoas o projeto envolve hoje? Quantas já beneficiou? Tem metas já estabelecidas para esse ano, para 2024? A nossa meta no início do projeto eram 80
trabalhadores. São trabalhadores com monitoração eletrônica, tornozeleira eletrônica. Então, eles são monitorados por tornozeleira eletrônica, eles recebem salário para trabalhar no nosso projeto, recebem capacitações, recebem mentorias no projeto. Qual é a atividade que eles fazem exatamente, Éder? Coleta e processamento de alimentos. Tá. O que seria desperdiçado, eles evitam esse desperdício. Dentro da Ceasa? Dentro das 5 unidades da Ceasa do Paraná. Então, nós temos 80 pessoas que trabalham com a gente e que estão aprendendo lá boas práticas de trabalhar em cozinha, cursos de capacitação na área de gastronomia, panificação, doces, enfim. Tanto que a gente, você colocou uma meta, né? A gente gostaria, quando eu comecei esse projeto lá, com o apoio do governo, né? A gente gostaria de recuperar uma pessoa. Era essa a nossa meta. A gente entrou com 80, assim, a gente recuperando uma, tá ganho, a nossa vida tá ganho. Ganhar a vida, assim, recuperar uma vida não tem preço. Sem dúvida. Não tem preço. E hoje a gente tem números oficiais que das pessoas que entraram no nosso projeto e saíram, 78% estão no mercado formal de trabalho. Isto é, voltaram a trabalhar. carteira assinada. Bacana. Só que a gente tem um índice ainda maior porque a gente no Brasil acaba tendo bastante trabalho informal. Não quer dizer que os 22 que faltaram, eles voltaram para a criminalidade. A gente tem o Uber, a gente tem o pedreiro, a gente tem o pintor, enfim, N trabalhos que são informais. Então a gente acredita que o nosso número deve estar próximo aos 90%. Parabéns. Que é muito grande. Bastante coisa. Eu trouxe você aqui, Paulo, eu confesso você, Éder, porque exatamente a gente queria ter essa consonância do projeto com a ideia do Planeta Brasil Sustentável. O projeto surgiu, Éder, com a intenção de divulgar iniciativas alinhadas com a Agenda 2030 da ONU, com os 17 ODS da ONU. Esse projeto tem tudo a ver com isso, porque não é só fazer o pessoal utilizar a mão de obra a serviço da Ceasa, é treinar, é qualificar e socializar as pessoas, né? Por isso a gente trouxe você aqui, um dos projetos mais bacanas que a Ceasa desenvolve, e a gente achou que valia a pena divulgar e as pessoas saberem que isso acontece, né? Mas aí tem um problema, Éder, eu queria discutir com você isso, o preconceito, né? Você falava para mim um dia desses de que tem gente que não entende o papel que vocês exercem de integrar, acha que esse público não merece atenção e tal. Isso é muito chato também, as pessoas não entendem a importância social do trabalho que é feito, né, Éder? E eu vou dizer assim, como eu falei no começo, Aurélio, as pessoas têm o direito de não entender, porque a régua delas sempre foi outra. Então, assim, alguém que recebeu uma boa educação, teve bom acesso à alimentação, eu não quero dizer que não ter automaticamente vira criminoso. Não é isso, não é isso. Tem muita gente que passa dificuldade. A gente tem um exemplo clássico no Brasil, que é o Geraldo Rufino. Ele começou do nada e virou uma potência com todas as dificuldades. Mas a gente tem uma parcela da sociedade que não teve os valores que foram ensinados a nós. E, de fato, tem um preconceito muito grande. Quando eu falo assim, não é uma... Quando a gente começou, porque é um projeto de muitas mãos... Coletivo. É um projeto coletivo. Quando o projeto iniciou na Ceasa, teve muita gente, inclusive amigo meu, que torceu o nariz, falou, poxa, mas você vai trazer preso para trabalhar aqui? Eu falei, eu quero trazer e eu vou colocar um desafio para vocês. Se tiver qualquer problema, eu coloco o meu cargo à disposição. Eu apostei porque eu acreditava. E, de fato, deu certo. Então, tem muito, as pessoas têm razão, mas a gente deve buscar se informar. Eu vou dizer só um dos dados que eu aprendi com o tempo dessas pessoas que estão em conflito com a lei. 85% não tem o pai na certidão de nascimento. Então, assim, 85% não sabem quem é o pai. Então, já começa de uma família desestruturada. E a base da nossa sociedade é a família, né? Então, aí começam a vir os outros problemas que um jovem passa, de violência, tráfico de drogas, a própria ambição. Entre outras questões, né? Entre outras questões, né? Que levam ele a entrar para esse mundo errado. Qual é a parte importante?
Se ele entrou, ele pagou, essa dívida com a sociedade está quitada. Então ele precisa ter uma nova chance. Errou de novo, aí infelizmente que vá procurar resolver de outra forma os seus problemas. Né? Então... E o Estado também não pode atender todo mundo, né? O trabalho que vocês fazem complementa as ações do Estado, né, Éder? Éder, eu queria falar um pouquinho do outro projeto da Ceasa, que é o Banco de Alimentos. É um projeto muito bacana também, que aproveita, enfim, toda a produção que vocês têm lá na Ceasa. Fala um pouquinho desse projeto para nós também, que tem tudo a ver com segurança alimentar, né? Voltando lá às minhas origens, sou filho de mãe italiana, pai alemão e mãe italiana. Minha mãe é desperdício zero, assim, é desperdício zero. Então a gente foi educado, inclusive, não pode deixar um grão de arroz no prato. Não pode ter desperdício, assim muita gente foi. Quando eu entrei na Ceasa, o Banco de Alimentos já existia. Ele é um projeto que a dona Fanny Lerner criou lá atrás. Houve uma disruptura aí de 16 anos no projeto. Mas ver toda aquela comida e comida boa sendo jogado fora diariamente, a gente está falando de muita coisa. Sim. Eram assim 40, 50 toneladas diárias de alimento bom sendo desperdiçado. Aquilo era uma tatuagem na minha testa diária escrita assim, incompetente, porque a gente não pode aceitar o desperdício, né? E eu levei essa ideia ao governador Ratinho Júnior e no primeiro mandato já. No primeiro mandato. E assim, é importante a gente colocar essa questão, eu não gosto de relacionar a questão à política, mas foi o terceiro governador que eu levei essa ideia, sabe? E ele de pronto aceitou. Eu tinha levado um conceito de projeto que o nosso time bolou, porque a gente já tinha levado 2 porteiradas. Na terceira eu falei, vamos com calma, porque senão nós vamos levar para trás de novo. Sim. E eu levei essa ideia, apresentei a ele numa viagem que a gente fez de Maringá a Curitiba, e a conversa foi assim, de 15 minutos. Ele falou, eu vou pagar por essa ideia, por isso a importância da política, boa política. Eu vou pagar por essa ideia, só que eu não quero só isso. Eu quero que coloque assim, faça isso, embale, eu quero que se transforme numa indústria. O governador deu N ideias para o projeto e aumentou esse projeto. Para fortalecer e ampliar. Fortaleceu ainda mais e embelezou ainda mais esse projeto, que foi muito importante. Então a gente começou lá atrás, o nosso objetivo era a redução de desperdício, colocamos a mão de obra dos apenados para fazer a separação do que de fato é descarte, do que é comida boa. O Banco de Alimentos, cujo nome foi o próprio governador que deu, que é Banco de Alimentos Comida Boa, começou a levar essa comida boa, que é muito boa, para a mesa de quem mais precisa. Como é que ela chega até lá, Éder? Processa o material e ele vai para instituições, é isso? Isso, a gente oferece para as instituições de 2 formas, in natura e o processado mínimo, ou minimamente processado. Embalado. Embalado a vácuo para aumentar a durabilidade. A gente tem aquele mamão que está com uma pontinha preta, que na nossa casa nós ia comer com todo gosto, assim. Óbvio, descarta a pontinha preta e se aproveita o resto, é natural isso. Mas que não dá para vender no mercado. O mercado não aceita isso, porque o consumidor, nós temos uma fartura muito grande no Brasil, o consumidor não vai querer levar aquele produto com uma pontinha preta. O que a gente faz? A gente leva ele para a cozinha, descarta a pontinha preta, descasca, corta e embala ele a vácuo, congela e leva para as instituições que atendem população em vulnerabilidade social. Ou clínica de dependente de tratamento químicos, ou um lar que recebe crianças, ou um asilo, ou o nosso Pequeno Cotolengo, ou o Pequeno Príncipe. Todas as instituições beneficentes cadastradas no nosso projeto recebem esse produto. São quantas instituições? 300. No Brasil, no Paraná inteiro? No Paraná inteiro. 301 para ser bem exato. Entendi. Essas 300 instituições recebem uma porção de frutas, legumes e verduras que com certeza fazem a diferença na vida das pessoas que
são atendidas, né? Associações de moradores, enfim. A gente leva para pessoas em vulnerabilidade social. O Éder, falar da importância do projeto é chover no molhado, porque a gente tem discutido esse tema aqui com uma relativa frequência. No Brasil hoje você tem talvez aí 30 milhões de pessoas passando fome todo dia, né? E o IBGE trouxe um dado que eu queria compartilhar com vocês, de que 30% do que o Brasil produz de alimento é descartado. Isso significa, em números reais, 46 milhões de toneladas por ano, né, Éder? Aí eu te pergunto, você que entende do assunto, por que isso acontece, Éder? É transporte, é desperdício no prato, é mercado que não consegue manter o produto por um tempo útil, adequado, em termos de refrigeração, embalagem, o que acontece? Por que isso acontece? Só para somar nessa tua informação, o nosso desperdício daria para alimentar 6 vezes a nossa população que passa fome. Então, é absurdo. O desperdício... E o nosso desperdício começa na lavoura, com algumas más práticas de manejo, de colheita, de pré-colheita, de pós-colheita. Aí a gente vai para o transporte, estradas com problema, muito buraco, nossas caixas não são eficientes, muita bateção, tira de caixa, põe em caixa. Chega no supermercado, eu digo, hoje uma das coisas mais danosas que a gente tem são as nossas mãos, porque a gente vai lá, assim, você apertou um tomate, você estragou ele, Sim, sabe? O tomate, ele não pode ser apertado. Sim. A maçã é mais dura, mas se você apertar, você vai estragar ela. Aí a pessoa já não vai comprar. Já não vai comprar. Então, assim, toda a nossa cadeia precisa ter uma grande conscientização e reeducação. A gente precisa, sim, melhorar as nossas condições logísticas, né? O Brasil precisa... Uma das saídas é transportar menos por caminhão, tentar achar outras formas, favorecer o produtor para que ele tenha acesso a melhores práticas de manejo lá na propriedade, em vez de colocar dentro de uma caixa de plástico, aquela caixa que todo mundo conhece da Ceasa, colocar já numa caixinha de papelão para evitar essa perda, evitar o desperdício, mas tudo isso tem custo. Sim. Então, às vezes a gente quer apertar alguma coisa e acaba espanando a rosca. Por isso a preocupação do governador com a logística, né? E a infraestrutura, por exemplo, estradas rurais, né? Se a estrada não for boa, é provável que sofra dano. Exatamente. Só no transporte da lavoura, enfim, até o Ceasa, né? Até a Ceasa. Então também isso é um detalhe importante. Né? Exatamente. A gente vê um projeto que pode e vai mudar, a gente até estava discutindo isso, que é a nova Ferroeste. Assim, a gente melhorar o nosso transporte sobre trilhos, a gente tem uma quantidade interessante de rios, a gente precisava entender melhor essa história, colocar as nossas hidrovias para transportar, vai chegar mais barato ainda o alimento, então a questão logística hoje é muito importante para nós. Éder, um outro projeto que a Ceasa desenvolve é em parceria com a PM, com a Polícia Militar, diz respeito ao combate à exploração do trabalho infantil. Fala um pouquinho também desse projeto, quem que vocês estão atingindo, beneficiando, como é que funciona esse projeto? As Ceasas tinham, e eu vou falar especificamente da Ceasa Paraná, eu sou presidente da Associação Brasileira também das Ceasas, e os problemas são muito comuns. E todas buscam combater esse grande dano, que é a questão trabalho infantil, que ocorriam muito dentro das Ceasas, prostituição infantil, inclusive, que dentro da nossa Ceasa isso ocorria, tráfico de drogas. Então a gente fechou no Paraná uma grande parceria com a polícia. E a polícia entendeu da importância, era o coronel Hudson, quando ele era comandante do CRPM. Agora secretário da Segurança. Que é o nosso secretário da Segurança. Ele entendeu a importância e apoiou. E colocou gente lá. A gente colocou 2 policiais que desempenharam um trabalho com muito sacrifício, suor, eles conseguiram regularizar toda essa questão, porque começou a aprender, sabe? E os menores, especificamente, zerou qualquer tipo de possibilidade de trabalho infantil dentro da Ceasa.
A gente aceita que o pai produtor leve o seu filho, acompanhe o seu dia a dia, veja a sua rotina, mas jamais que essa criança tenha acesso a qualquer tipo de trabalho duro. Porque o nosso trabalho especificamente sempre é muito pesado. A Ceasa se trabalha com caixa, com... nada é leve. Força física mesmo. Força física. Então a gente coibiu de toda forma esse trabalho físico seja feito por menores. E para fechar, Éder, infelizmente a entrevista já está quase acabando, por isso eu queria que você falasse rapidamente sobre aquele projeto que vocês têm, um outro projeto legal, sobre os catadores de materiais recicláveis. Fala um pouquinho rapidamente disso e a gente já fecha a entrevista com isso, infelizmente, porque daria para ficar falando aqui 2 horas, né? Nós temos, a Ceasa tem muito material reciclado. E isso era perdido. Era coletado, era levado, era varrido e levado ao aterro. A gente incentivou uma associação de catadores, inclusive a gente tem um subsídio mensal a eles, e eles fazem toda a coleta, separação, a segregação e a venda. Então hoje a gente consegue ter um índice de reciclagem lá dentro da Ceasa muito interessante e levar um pouco de qualidade de vida a essas pessoas que antes estavam numa situação um pouco pior. De nova oportunidade de trabalho, né? Lá eles trabalham com carrinho elétrico, enfim, tem algumas, entre aspas, né, facilidades para o trabalho e que vem fazendo a gente, inclusive, economizar. Legal. Porque esse resíduo que hoje é um material nobre para eles, era levado para aterro, paga, a gente gasta. Então hoje a gente tem 2 ganhos. Um ganho econômico, de não levar para aterro, e um ganho social para que essas pessoas possam fazer o reaproveitamento e a reciclagem de todo o material que tem na Ceasa. Legal. O Éder, tenho que agradecer pela entrevista, uma aula, né? Quem não sabia o que a Ceasa faz, agora já sabe, é muita coisa bacana. Então obrigado a você pela presença, te receber aqui foi um prazer, muito bom, obrigado. Obrigado eu pelo espaço e parabéns por esse projeto que você vem desenvolvendo. A gente precisa vender isso. O Brasil é sustentável. Então, parabéns e conte com a gente sempre. Obrigado, Éder. Obrigado, pessoal. Um abraço e até a próxima semana.